Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando com Wagner Bandeira, que é doutor em cultura visual, designer e professor do curso de design gráfico da Universidade Federal de Goiás. O Wagner também é pesquisador do Media Lab da UFG sobre experiência do usuário e acessibilidade. E ele desenvolve projetos de multimídia para educação à distância. E Wagner é membro da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Seja bem-vindo, Wagner. É uma alegria ter você conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Hoje nós vamos falar sobre capacitismo e design. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar com vocês sobre esse assunto que, para mim, é tão caro dentro da minha comunidade cristã, que eu acho que é bastante relevante para a gente nesses dias. Wagner, na perspectiva do design, o que é o capacitismo? Bom, então, dentro do design, o capacitismo ele não vai ter uma percepção muito diferente do que é trabalhado em outras áreas, no sentido de que ele trata da relação de discriminação que se tem com pessoas com deficiência. O nosso trabalho, muitas vezes, é tentar eliminar as barreiras que proporcionam condições menos inclusivas para essas pessoas, né? Então, a gente entende, né, nos estudos de inclusão que isso vai variar de autor para autor, mas, em princípio, a gente trabalha com 4 níveis de barreira, né? As físicas, comunicacionais, sociais e atitudinais. E dentro do design, a gente tem condições de trabalhar com pelo menos 2 dessas barreiras, né? As barreiras físicas e as comunicacionais. Mais especificamente, na minha área de trabalho, que é o design gráfico, barreiras comunicacionais são aquelas com as quais a gente tem mais preocupação, tem mais interesse em trabalhar, que são barreiras construídas. Quando fala-se construídas, pode parecer que é algo intencional, mas são barreiras que existem e que dificultam, na perspectiva da comunicação das pessoas com deficiência com o mundo, um impedimento, né? A leitura de barreiras, né, ela nasce de uma perspectiva do que a gente chama de modelo social da deficiência. É justamente um contraponto ao modelo médico, né? No modelo médico, você entende que a deficiência é uma coisa que você valoriza a deficiência como uma condição da pessoa e sobre ela tem que ser trabalhado o processo de inclusão. Então, se uma pessoa ela tem, por exemplo, um determinado tipo de deficiência sensorial, né, uma cegueira, por exemplo, o foco está em resolver o problema da cegueira, né? Como que você pode curar a cegueira ou como você pode desenvolver tecnologias para que a cegueira deixe de ser um problema. Já no modelo social, a gente entende que a gente parte do princípio de que a cegueira é uma condição do ser humano, que de fato é uma condição limitante para diversos aspectos, mas que não deveria ser limitante para outros, né? Então, o que, na verdade, proporciona tais limitações são as barreiras construídas no ambiente. É muito comum você ouvir frases de pessoas cegas dizendo que elas se lembram que são cegas quando saem de casa, né? O que isso significa? Que dentro de casa ela construiu o seu espaço adaptado e ela consegue lidar com os objetos do dia a dia com muita tranquilidade. E nem se lembram que são cegas, porque principalmente as que são cegas de nascença ou quando muito jovens, porque para elas o dia a dia é um dia a dia comum, mas quando ela sai de casa, ela se lembra que é cega. Por quê? Porque todo o entorno dela é cheio de barreiras, né? Não é adaptado para suas condições. Então, por quê? Por que dentro de casa ela esquece que é cega, ela consegue ter uma vida com todas as possibilidades, com toda a autonomia, e fora ela perde essa autonomia? Porque nós criamos um mundo cheio de barreiras para essas pessoas, né? E a perspectiva do design é tentar criar soluções que eliminem essas barreiras.
né? Um exemplo muito comum são as interfaces dos celulares, dos dispositivos móveis, né? Para nós que temos uma visão ok, a gente consegue usar o celular olhando para os ícones, olhando as informações e tal. Mas para uma pessoa cega, por exemplo, você tem um desafio ali, porque todo o acesso ao celular ele deve ser feito por controle pelo dedo, com feedbacks auditivos, né, com respostas de som, que é o que vai permitir ele saber se o que ele está clicando está correto, se ele está conseguindo fazer o que ele tem que fazer. E a gente sabe que uma grande parte das soluções de interface não se preocupam com essas pessoas, né? Então, muitas vezes, elas ficam limitadas no seu acesso, elas não conseguem acessar todas as possibilidades, todas as potencialidades que existem num aparelho celular, né? E não é porque ela é cega, e aí essa é a visão, ela não consegue acessar, não é porque ela é cega, é porque quem desenvolveu a interface não pensou na pessoa cega, né? E isso vai valer para diversas outras condições, né? Não necessariamente a pessoa com deficiência. A própria pessoa idosa, ela tem muita dificuldade de acessar dispositivos móveis hoje, né? E não é porque a velhice seja uma doença, seja uma deficiência, seja uma limitação, mas é porque as interfaces não são feitas para essas pessoas, né? Então, o projeto inclusivista do design visa incluir essas pessoas, visa criar soluções alternativas para que essas pessoas possam ter acesso a esses dispositivos, ter acesso ao mundo de modo geral, sem limitações, né? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Nós vamos passar para você agora um corte da palestra realizada pela professora Rosângela Machado, com o tema O Sentido da Educação Inclusiva e os Modos da Dominação na Sociedade e na Escola. A professora Rosângela Machado, ela vai se basear no sociólogo Boaventura de Souza Santos para falar sobre os 4 modos de dominação. Preste atenção e em seguida a gente retoma o nosso diálogo com o professor Wagner. Sobre o sentido da educação inclusiva, esse sentido ele vem sofrendo distorções e nós precisamos saber por que essas distorções acontecem, sobre os modos de dominação que acontecem na sociedade e na escola. Ele tem como referencial o sociólogo português, que é o Boaventura de Souza Santos. É um sociólogo que produz muito, é um sociólogo que está com o povo, está com as pessoas. É muito interessante quando ele traz a gênese da exclusão, os modos de dominação. Ele traz 4 tipos aqui de dominação. Primeiro modo de dominação, o que ele denomina, obviamente, capitalista. E ele nos diz o seguinte, que esse modo de dominação, ele não desapareceu lá com a vitória da Revolução Russa. Ele não está fraco, principalmente aqueles que distorcem o sentido da educação inclusiva, eles se esforçam para que a gente pense que o capitalismo está fraco, mas ele não está fraco e ele não desapareceu, bem pelo contrário, ele continua forte e está cada vez mais vivo entre a gente. E por isso mesmo, esse modo de dominação capitalista, ele sujeitou todas as áreas sociais. Quais são as áreas sociais? Saúde, educação, segurança pública. E sujeitou ao modelo do negócio, ignorando cidadania e direitos públicos. Por isso, é perceptível a demonização do serviço público. Claro, diante de um modo de dominação que não desapareceu, diante de um modo de dominação que sujeita todas essas áreas que são essenciais e são áreas que sofrem a privatização porque o modelo é o modelo do negócio. Então, por isso se demoniza o serviço público para poder privatizá-lo, né? Falasse aí em termos de barreiras que as pessoas enfrentam e como o design lida com essas barreiras. Que alternativas são propostas? Eu, particularmente, trabalho com design gráfico, mas o design, de modo geral, ele trabalha em diversas áreas, né? Se você for pensar, desde a elaboração de produtos que possam ser mais facilmente manipuláveis, por exemplo, por pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade das mãos,
né? Se a gente for olhar algumas embalagens, até para quem não tem nenhuma limitação de mobilidade, algumas embalagens são dificílimas de abrir. Para quem tem algum tipo de paralisia cerebral ou algum tipo de amputação, enfim, essas embalagens são impossíveis de serem abertas. Então, a gente tenta criar uma solução, a gente tenta trabalhar em soluções que facilitem esse acesso. Uma perspectiva que a gente busca é o que nós chamamos de design universal. Né? O que é o design universal? Ele é uma proposta, uma tentativa de propor soluções que coloquem produtos numa perspectiva, como o próprio nome diz, universal, que não seja necessariamente projetos especiais para pessoas com deficiência, mas sejam projetos que sejam acessíveis a todos. Dizendo de outra forma, existe uma orientação do design que é criar produtos especiais para pessoas com deficiência. Né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma interface de um site para uma pessoa que tem baixa visão. Então, você vai trabalhar toda a questão de cores, de tamanho de letras, para que essas pessoas tenham mais facilidade de ler. No entanto, quando você faz isso, a pessoa que não tem deficiência, ela pode achar aquilo ali agressivo, pode achar aquilo ali desconfortável. E aí ela vai preferir uma outra versão. Então, é como se você tem uma versão para pessoas com deficiência e uma versão para pessoas sem deficiência. O design universal, ele tenta unir essas duas versões, de uma forma que a pessoa com deficiência ela se sinta contemplada, ou seja, as barreiras sejam eliminadas, e uma pessoa sem deficiência também possa adquirir ou acessar aquele conteúdo e não perceber que ela está acessando um conteúdo acessível. O exemplo clássico que é dado é o da porta. Né? Se você fizer uma porta numa medida padrão, né, de arquitetura, um cadeirante ele vai ter dificuldade de passar, porque normalmente as portas não consideram o espaço da cadeira de roda. Se você fizer uma porta mais larga, o cadeirante vai passar com tranquilidade e a pessoa sem deficiência também vai passar pela mesma porta e muitas vezes nem vai perceber que aquela porta está mais larga. Né? Isso sem considerar soluções em que a própria condição de atender uma pessoa com deficiência pode melhorar a vida também da pessoa sem deficiência. Muitas vezes, quando você cria soluções pensando na condição limitante de uma pessoa com deficiência, e aqui eu volto ao exemplo da embalagem, né, criar uma embalagem que seja mais fácil de ser aberta para uma pessoa que, de repente, tem uma dificuldade de mobilidade, pode resultar em uma embalagem muito mais fácil para quem não tem dificuldade de mobilidade, ou que, de repente, tem uma dificuldade de mobilidade instantânea. Né? Quantos de nós já não tivemos situações em que, eventualmente, a gente tem uma dificuldade de mobilidade, seja porque, de repente, uma pessoa está carregando um bebê no colo, né? Uma mãe, um pai está com um bebê no colo e precisa ali abrir a embalagem de leite com uma mão só. Né? Muitas vezes isso é ignorado. E uma embalagem que vai pensar numa pessoa que é amputada com um dos braços e tem que abrir com uma mão só, vai resolver o problema dessa pessoa que possui a deficiência, como a pessoa que, de repente, está com o bebê no colo. Né? Então, um exemplo real, né? Um exemplo muito comum, são as rampas de acesso, né, que normalmente são pensadas para pessoas cadeirantes, mas quantas pessoas passeando com carrinho de bebê acabam não utilizando essa rampa como uma forma de acesso? Então, a ideia do design universal é justamente essa. Você vai ver que a rampa não é para pessoas com cadeira de rodas. A rampa é para qualquer pessoa, para pessoas idosas, que muitas vezes vão preferir, para pessoas com carrinho de bebê e também para pessoas com cadeira de rodas. Então, claro que isso é um desafio muito grande, nem sempre é possível, né? Existem situações muito específicas em que projetos precisam ser desenvolvidos especificamente para pessoas com deficiência, mas em muitos casos basta um maior interesse, uma maior pesquisa para você conseguir desenvolver projetos de design universal, em que você consiga ter a verdadeira inclusão.
né? A inclusão, ao contrário do que possa parecer de uma forma genérica, não é simplesmente possibilitar condições para pessoas com deficiência, criando espaços específicos. Esses são outros modelos, né? Como a integração, por exemplo. O que nós chamamos de inclusão é aquele espaço em que a pessoa com deficiência convive com a pessoa sem deficiência, sem nenhum tipo de discriminação, sem você diferenciá-la de forma alguma, né, em que ela possa estar ali tendo as mesmas condições de autonomia, independência, empoderamento que uma pessoa sem deficiência tem naquele espaço, sem que uma perceba que o espaço foi adaptado, né? Então, isso é um grande desafio que a gente tem nessa área do design e capacitismo e deficiência, etc. Então vamos continuar ouvindo aí a professora Rosângela Machado sobre os modos de dominação ou a gênese da exclusão que ela abordou na palestra, o sentido da educação inclusiva e os modos de dominação na sociedade e na escola. Um segundo modo aí de dominação que se constitui como gênese de exclusão também é o colonialista. Né? E o que quer dizer isso? O Boaventura vai nos dizer também que o colonialismo ele não desapareceu os processos de dependência dos territórios. Ele está sobre outras formas. Por exemplo, racismo e xenofobia. Xenofobia, a gente vê aí, né, o processo de exclusão, de segregação, de discriminação que sofre os refugiados. Há um ódio em relação ao estrangeiro. Aqueles que exploraram os países desses refugiados não querem acolhê-los quando eles precisam, né? Essa perspectiva de inclusão sem qualquer tipo de discriminação e partindo da premissa de que as instituições religiosas, porque a religião em si, vamos falar de forma um pouco mais abrangente, a religião como um fato social estruturante, né, estruturante da nossa identidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. O que me dizes a respeito do papel das instituições religiosas na promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência? Olha, historicamente, a religião ela sempre teve um papel de determinação muito grande sobre o trato com as pessoas com deficiência. Se você for buscar nas primeiras experiências que se tem de religiões, e não só o cristianismo, né, todas as religiões de modo geral, inicialmente se você tinha um trato de rejeição, a pessoa com deficiência ela tinha a carga do pecado, né, uma maldição sobre ela, quando não um próprio exemplo, o estado de possessão demoníaca, né? Então, historicamente, pessoas com deficiência ou eram excluídas, literalmente, ou eram sacrificadas, nos casos mais radicais, por trazerem algum tipo de, representarem ou trazerem, literalmente, algum tipo de maldição. Mais tarde, a religião ela começa a ter uma visão um pouco mais pietista, né? Então, uma visão de que essas pessoas com deficiência ainda tinham uma maldição, ainda carregavam pecados de seus antepassados, e etc., mas que poderiam ser expurgados, poderiam ser, de alguma forma, eliminados, não pelo sacrifício ou exclusão, mas pelos meios dos rituais, né? Como, por exemplo, a própria oração, bênçãos e rezas e práticas das mais diversas. Infelizmente, eu acho que a igreja evoluiu pouco nesse sentido. Nós ainda vemos, embora hoje, graças a Deus, ninguém, pelo menos não que eu saiba, ninguém mata uma criança porque ela nasceu com alguma deficiência dentro de uma igreja, mas ainda nós temos esse trato pietista como dominante, nessa perspectiva de que a deficiência é uma doença que precisa ser curada. E isso acaba, como você disse, né, a religião como um ente estruturante da sociedade, isso acaba definindo a forma como as pessoas veem as pessoas com deficiência, né? Não é raro, muito pelo contrário, a gente vê uns programas de televisão de pessoas cadeirantes cujo milagre é ela sair da cadeira de roda. E eu me lembro muito da passagem do Evangelho, quando Cristo vai curar o paraplégico,
E ele diz que a primeira coisa que ele diz é os teus pecados estão perdoados. E depois há uma pressão social para que ele ande. E aí Jesus fala, tá bom, vocês querem que ele ande? Ele anda também, vai lá, anda. Mas a primeira preocupação dele não é andar, porque ele entende que o fato dele não andar não é limitante para a sua condição humana. Né? O que importa é a salvação de sua alma, o que importa é o perdão de seus pecados, é a sua paz interior, né, que eu acho que a igreja precisa reler muito essa passagem e entender. Né? O importante para um cadeirante que entra numa igreja não é que ela saia dali andando, mas que ela saia dali em paz, que ela encontre vida em abundância, mas não necessariamente estar fora da cadeira de rodas vai trazer essa vida. Né? Então, é rever a deficiência não como uma condição limitante do corpo, não como um corpo que não alcançou sua plenitude de alguma forma, mas entender que há plenitude nesse corpo, né? De uma pessoa surda, de uma pessoa cega, de uma pessoa com alguma deficiência cognitiva, ela é plena, ela é viva, ela é rica, ela é filho de Deus em todas as suas belezas. Né, e que não existe, não há essa necessidade de cura. Né? Lógico que a pessoa pode querer ampliar suas potencialidades, mas isso é natural até para quem não tem deficiência, não tem nada de errado uma pessoa que esteja acima do peso querer emagrecer. Né? Isso não significa que ela está errada em buscar um melhor desempenho físico. Mas isso também não quer dizer que por o fato dela estar acima do peso, ela tem uma doença e ela precisa ser curada de jeito nenhum. Né? Ela pode continuar com seu peso e ser plenamente rica, rica, né, espiritualmente. Então, eu acho que é uma revisão que eu acredito que a igreja precisa fazer, né? Até para que fique mais, possamos caminhar para uma condição de fato de inclusão, né, para que a gente não tenha uma visada preconceituosa ou capacitista, né, como foi bastante colocado aqui, das pessoas com deficiência, algo que precisa ser repensado. Um outro modo de dominação é o patriarcal. Ele continua sob que forma? Com a violência doméstica, com o feminicídio, com a discriminação sexista. O quarto modo de dominação é o capacitista. Ele não desapareceu. Vamos agora prestar atenção aqui. Ele não desapareceu com o movimento inclusivo. Temos todos os avanços aí no movimento inclusivo, todas as nossas conquistas. Estamos aí lutando para que esse movimento não se desfaça, e ele não vai se desfazer porque ele tem raízes, mas dizer que o modo de dominação capacitista desapareceu não é verdade. São 4 modos aqui que eu estou apresentando. Todos esses modos de dominação, eles são unidos pela educação e doutrinação permanentes. Recentemente, nós tivemos uma manifestação do ministro da Educação falando a respeito de limitações na convivência. Na verdade, ele foi bem mais ofensivo, né, na sua fala. Na perspectiva do design universal, que impacto essa compreensão da impossibilidade de convivência entre pessoas com e sem deficiência, como isso pode ser superado, Wagner? De fato, foi uma declaração extremamente infeliz, e é uma declaração que revela a ignorância de quem não conhece os trabalhos que já vêm sendo feitos em prol da inclusão. Né? As experiências que nós temos é justamente o contrário. Não é que pessoas com deficiência atrapalhem a aprendizagem de pessoas sem deficiência. Muito pelo contrário. As pessoas com deficiência, muitas vezes, elas criam ambientes em que as pessoas sem deficiência têm uma visão muito mais ampla de mundo e tenham possibilidades de interação, e particularmente no caso das crianças, de interação com outras realidades, que faz a visão delas mudar substancialmente. São fartos os exemplos, os documentários, os filmes, os relatos
que mostram casos, por exemplo, de crianças autistas em sala de aula, que transformam o modo como as outras crianças veem o mundo, inclusive do ponto de vista da aprendizagem, né? Não é só uma questão social no sentido teórico, conceitual, mas no sentido prático mesmo, né? Eu tenho alunos com deficiências intelectuais e, de forma alguma, elas atrapalham a sala de aula, atrapalham a aprendizagem dos outros alunos. Mas ela faz algo que não seria possível se ela não estivesse ali. Ela propõe desafios para que eu cuide de outra forma do meu processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, há uma orientação de quando você vai trabalhar com pessoas que tenham alguma questão cognitiva, que você providencie o material de aula antecipadamente, né? Se você vai fazer uma apresentação, um data show, um PowerPoint, é interessante que você disponibilize esse PowerPoint para os alunos antecipadamente, para ele poder ler o PowerPoint e, quando chegar na sala de aula, ele ter mais facilidade de acesso. Sabe o que acontece? Todos os alunos gostam disso. No final da história, todos os alunos gostaram, e quando eu comecei a fazer isso. Por quê? Porque para eles também é interessante, né? A gente pensa, não, a pessoa com alguma deficiência cognitiva precisa disso, sem isso ela não vai ter um aproveitamento melhor, mas a pessoa sem deficiência, ela também precisa daquilo. Quem foi que disse que não? Né? Então, são práticas que acabam sendo conseguidas pelo educador, que incluem as outras pessoas também. Na perspectiva do design, a gente acaba tendo, mais uma vez, né, criando soluções didático-pedagógicas, soluções de interface que facilitam as pessoas com deficiência. Por exemplo, você vai fazer um vídeo, é fundamental que você coloque legendas nesse vídeo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, né, como é um podcast, a gente não se preocupou com isso, mas imagina que no podcast, quando você me apresentou, você falasse, ele está usando uma camisa do futebol da França, filmando ao fundo um quarto, com uma estante com alguns livros, e atrás dele um guarda-roupa de madeira. Isso vai ser interessante para as pessoas que têm deficiência visual imaginarem, visualizarem quem sou eu e como eu estou falando. Mas pensa que no podcast ninguém está vendo. E é interessante para todo mundo que está assistindo, né? Então, a audiodescrição, a videodescrição que a gente vai usar nos podcasts ou nos vídeos, quando você coloca uma legenda num vídeo, a pessoa surda, para ela é fundamental. Mas para a pessoa que não é surda, ela pode assistir o vídeo sem ligar o áudio. Muitos alunos, muitos estudantes, eles não conseguem, por exemplo, assistir o vídeo com o áudio ligado. Nós temos muitos casos, por exemplo, durante esse período de ensino remoto, de alunos que estão assistindo aula no seu local de trabalho, né? E aí, tendo a legenda, ele pode botar o áudio no mínimo e continuar assistindo, né? Então, você acaba incluindo outras pessoas que não têm deficiência nesses processos. Então, essa leitura de que uma pessoa surda na sala de aula atrapalha as outras, uma pessoa com deficiência intelectual atrapalha as outras, é simplesmente não ver a realidade, é simplesmente não entender o quanto essas pessoas com deficiência podem, inclusive, tornar o mundo para todas as outras pessoas muito mais agradável, muito mais palatável do que o que nós temos hoje. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io... Muito obrigado, Wagner, pela tua participação aqui conosco, pelas tuas provocações e por nos fazer pensar como é que nós podemos transformar o nosso mundo e também este podcast em algo mais inclusivo.
Muitíssimo obrigado. É um desafio. É um desafio, é verdade. Mas é um desafio que temos que nos propor, né? É um desafio que, de fato, nos faz avançar na perspectiva do reconhecimento mútuo. Então, eu te agradeço pela participação e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom estar falando sobre esses temas. É um desafio, sim, é um desafio que a gente já passou da hora da gente assumir, principalmente nós enquanto cristãos, enquanto igreja, mas é um desafio cujo retorno é muito gratificante, né, quando você percebe que pelo processo de inclusão a gente consegue ter um mundo muito mais rico, muito mais interessante, muito mais diversificado. E agradeço aí novamente, espero que as pessoas possam buscar conhecer um pouco mais sobre esse universo, e em qualquer área, né? Eu sou do design, mas eu penso que a inclusão está em qualquer área de atuação, desde você que que trabalha lá numa padaria, atendente de um balcão de padaria. Você tem modos de facilitar a inclusão das pessoas com deficiência, observando ali os espaços entre as gôndolas, né, adaptar uma rampinha de madeira para a pessoa cadeirante poder entrar, né, descrever os produtos que você está vendendo. Eu acho que tudo isso são atitudes pequenas, às vezes, não são tão desafiadoras assim, mas que são hábitos, assim como o hábito de separar o lixo, que a gente vai aos poucos aprendendo, o hábito de ser inclusivo é algo que a gente também consegue aos poucos. Obrigado. Vamos adiante. Acho que essa é a nossa perspectiva. Mais uma vez, muito obrigado. Eu conversei com o Wagner Bandeira, que é doutor em cultura visual e professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. A vocês que nos ouvem, eu desejo muita saúde e vacina para todas nós. Nos encontramos na próxima semana. Fiquemos em paz. E este foi o nosso último episódio sobre educação e capacitismo, e nós realmente esperamos que você aproveite integralmente cada diálogo, cada conversa, cada informação, cada instrução e aprendizado e ensino-aprendizado que nós construímos coletivamente neste período, nessas 5 semanas desta série sobre educação e capacitismo. Aguarde as próximas. A gente tem uma pauta muito ampliada e inclusiva e diversa e plural. Queremos contar com a sua presença conosco. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.